Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de matemática. Nós vamos falar de 3 propriedades da multiplicação: o elemento neutro, a propriedade comutativa e a propriedade associativa. A nossa primeira atividade vai ser lá na página 45 e vai ser sobre o elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro na multiplicação é o número 1. Por que ele é chamado de neutro? Porque se vocês observarem, toda multiplicação que a gente fizer utilizando o número 1, multiplicando qualquer número por número 1, o resultado vai ser ele mesmo. Então, não altera o resultado da multiplicação quando eu multiplico um número por 1. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1 vezes 8, continua sendo 8. 1 vezes 12, continua sendo 12. Se eu multiplicar 1000 vezes 1, vai continuar sendo 1000. Então, o elemento neutro, ele é chamado assim porque ele não altera o resultado da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar como resultado ele mesmo. Aí a gente vai fazer a nossa atividade na página 45, para a gente chegar a essa conclusão de que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui vocês têm uma tabela. Essa tabela é a tabela com os resultados da multiplicação. Então, vocês olhem aqui, a gente tem uma linha, né? As linhas com os números e tem as colunas com os números. É só vocês cruzarem as informações e colocar o resultado. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Lembra da regrinha que a gente já aprendeu? Que qualquer número vezes 0 sempre vai ser 0 como resultado. Então, o 10 vezes 0 também vai ser 10. E assim por diante. Vocês vão fazer o cruzamento de todos os números e colocar o resultado. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e assim por diante. Vão preencher todo esse quadro. E aí vocês vão observar. O que a gente pode observar em relação aos resultados da multiplicação por zero? Foi o que a professora acabou de falar para vocês. Qualquer número vezes zero, o resultado sempre vai ser zero. E por 1? Quando eu multiplico qualquer número por 1, qual é o resultado que vai dar? Sempre vai dar o próprio número. Então, voltando a lembrar dessa característica da multiplicação, então, ao multiplicar um número qualquer por 1, o resultado é o próprio número. Por isso, então, que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Depois, a gente vai falar sobre a propriedade comutativa. Comutar significa trocar. Então, a propriedade comutativa é aquela em que a ordem dos fatores, ou seja, a ordem dos números que nós estamos usando na multiplicação, não vai alterar o produto, ou seja, não vai alterar o resultado. Então, se eu fizer 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, o resultado vai ser o mesmo, desde que eu esteja multiplicando os mesmos números, né? É claro. Então, 4 vezes 5 é 20 e 5 vezes o 4 também vai ser 20. Então, essa propriedade se chama comutativa. E para essa propriedade, a gente também vai ter algumas atividades aí agora na página 46. Então, o exercício 2. Vocês têm que copiar daquela tabela que vocês já preencheram, né? Que está na página anterior, aqui na página 45. Vocês vão copiar as multiplicações cujos resultados são iguais a 12. Então, tudo onde tiver como resultado 12, vocês vão copiar aqui. Por exemplo, ó, 2 vezes 6 é 12, então copia lá, 2 vezes 6. Agora aqui, 4 vezes 3 também é 12, vão copiar aqui. Então, vocês vão olhar naquela tabela ali da página 45 que vocês completaram. Todos os locais que tiver o resultado 12, vocês vão copiar. Aonde tiver resultado 36, vocês vão copiar. Aonde tiver resultado 20, vocês vão copiar. Aonde tiver resultado 18, vocês vão copiar. Vão copiar só a multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 9 aqui é 18, não é isso? Então, o 2 vezes 9, vocês podem copiar na letra D. E aí, vocês vão perceber que vários números, várias multiplicações que tem como resultado 12, por exemplo, vocês vão ver que 2 vezes 6 é 12
e que 6 vezes 2 também é 12. Então, aí vocês vão conseguir perceber que a ordem desses fatores não altera o produto. A ordem em que os números que estão sendo multiplicados não altera o resultado dele. Então, essa é a propriedade comutativa. Pode mudar o número de posição, mas se os números forem o mesmo, não vai mudar o resultado. Depois, na número 3, vocês têm que comparar a tabuada do 2 e do 4. Que relação que a gente observa entre esses resultados? Então, a professora colocou aqui, ó, a tabuada do 2 está aqui, a tabuada do 4 está aqui. Vocês têm que comparar os resultados. Olha o resultado da tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E o resultado da tabuada do 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Se a gente comparar esses dois resultados, o que a gente pode observar? Que o resultado da tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. E que o resultado da tabuada do 2 é a metade da tabuada do 4. Então, olhem lá. Aqui o resultado é 2, aqui é 4, vezes 1, né? Que é o dobro de 2 vezes 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, que também é o dobro. Se vocês forem observando todos os resultados, sempre o resultado da tabuada do 4, se eu comparo com o mesmo número que está sendo multiplicado, sempre vai ser o dobro. Vamos pegar o 8 aqui, ó. 2 vezes 8 é 16. 4 vezes 8 é 32, que é o dobro de 16. Então, o que a gente pode comparar é isso, que a tabuada do 4, o resultado é o dobro do resultado da tabuada do 2, e a do 2, ele é a metade do que o resultado da tabuada do 4. Em que outras tabuadas essa relação também acontece? Então, vocês podem observar as tabuadas, as outras, e vocês vão observar que tem outras tabuadas que acontece o mesmo. Então, vocês vão me dizer quais são essas tabuadas que acontece essa relação em que uma é o dobro da outra. Tá certo? Agora, nós vamos para a terceira propriedade, que é a propriedade associativa. Associar ou agrupar fatores de diferentes maneiras não vai alterar o produto. Se eu tenho uma multiplicação com mais de 2 números, eu tenho 3 ou 4 números para serem multiplicados. Se eu multiplicar associando, fazendo grupos, não vai mudar o resultado final. Então, também para essa propriedade, a gente tem atividades daí agora lá na página 47, que é a atividade número 4, ainda na página 46, e depois na 47. Na 46, número 4, olha aqui, ó. Na letra A, eu tenho a multiplicação 3 vezes 4 vezes 10, 3 vezes 4 vezes 10, 3 vezes 4 vezes 10. Na letra B, é o 5 vezes 2 vezes 8, que vai ter nos 3 locais. E na letra C, é o 10 vezes 3 vezes 2. O que vocês têm que fazer? Resolver primeiro o que está de verde e depois multiplicar esse resultado pelo número que ainda está faltando, que ainda está sobrando. Então, observe a letra A. 4 vezes 10 é quanto? 40. 40 vezes 3, 120. Então, aqui, vocês vão ver que se vocês multiplicarem os outros números, vai dar o mesmo resultado. Só que eu vou multiplicar de maneira diferente. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 10, 120. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 4, 120. Então, a ordem em que eu fiz as multiplicações não alterou o resultado. Nos 3 casos, eu cheguei ao mesmo resultado. Aqui é a mesma coisa. Primeiro, vocês vão encontrar o resultado de 5 vezes 2. O resultado que der aqui, vocês vão fazer vezes 8. Do mesmo modo aqui, 2 vezes 8 primeiro, depois o resultado vezes 5. 5 vezes 8 primeiro, o resultado vezes 2. E o mesmo na letra C. O que vocês vão observar aqui em relação a esses resultados? Que não importa a maneira como que vocês multiplicaram.
vocês fizeram associações, né, com os números, de acordo com o que foi pedido, mas que não alterou o resultado. A multiplicação foi feita de maneira diferente, mas não alterou o resultado. Então, essa é a propriedade associativa, que eu não altero o resultado final. Eu posso mudar o jeito de associar os números que eu vou multiplicar, mas o resultado final sempre vai ser o mesmo. Aí, na número 5, a gente tem uma tabelinha ali. Logo no início da página tem essas perguntas e depois tem uma tabela. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, você vai copiar aqui o resultado da tabuada do 5 em ordem crescente. Vai lá naquela tabelinha onde tem o 5 sendo multiplicado, copia todos os resultados de 5. Começa lá, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O que a gente observa em relação ao algarismo das unidades desses números que vocês copiaram? Então, vocês vão olhar as unidades desses números que vocês colocaram aqui na 5. Todas as unidades, ou elas são o 0 ou é o 5. É isso que a gente vai observar. Depois, no número 6, vocês vão construir a tabuada do 7, partindo da escrita desse número como uma adição. Como assim, professora? Como assim, através de uma adição? Somando dois resultados. Que resultados? Agora nós vamos lá na letra A. Então, o que vocês vão fazer? Vão resolver a tabuada do 2 e vão resolver a tabuada do 5. A tabuada do 2 é moleza, todo mundo sabe, todo mundo já tinha estrelinha lá na sala. E a tabuada do 5 também, todo mundo já sabe que é muito fácil. Então, vocês vão preencher essas duas tabuadas. Depois que vocês preencherem, vocês vão somar os resultados. Por exemplo, aqui, ó, 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 5, 0. Então, vocês vão somar 0 mais 0. O resultado de 0 vezes 7 é 0. Aqui, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 5 é 5. Então, vocês vão somar esses dois resultados. 2 mais 5 vai ser o resultado da tabuada do 7, que é 7. Quando vocês fizerem aqui, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 5 é 10. Então, vocês vão somar aqui o 4 mais o 10, que vai dar 14. E o resultado de 2 vezes o 7 também dá 14. E assim vocês vão fazer com todos. Resolve primeiro essas duas tabuadas e aqui vocês vão somar os dois resultados. E essa soma, essa adição que aparecer aqui, ó, é o resultado da tabuada do 7. Depois eu quero que vocês, como um desafio, analisem as outras tabuadas e observem se tem outro lugar, outro par de números que a gente pode fazer essa mesma relação. Que o resultado dos dois, quando eu somo, eu tenho a próxima tabuada. Quero que vocês observem e vejam se vocês conseguem descobrir se tem mais alguma. Se vocês conseguirem descobrir, vocês vão colocar ali na letra B qual é. Se não descobrir, depois na próxima aula, antes de começar, a professora vai falar para vocês quais são as tabuadas que podem aparecer, como essa do 2 e a do 5, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora, me manda a pergunta lá no WhatsApp que a professora responde, tira a dúvida de vocês, tá ok? Mas eu vou estar à disposição e aí vocês podem estar perguntando, mas tentem fazer, tá? Qualquer coisa, me chamem. Uma boa atividade para vocês e até mais!